Fala um pouco para a gente, então, com relação à ponte de União Bandeirantes. Nós, inclusive, fizemos até uma matéria aqui, passamos em toda a nossa programação, que a ponte de lá, no Rio, a ponte do contorno, que chama, né? Ela foi queimada e aí já teve a recuperação da ponte. Fala um pouco sobre esse trabalho. Isso. Larissa, essa ponte, né, foi criminosamente incendiada por mais de uma ocasião. Primeiro foi incendiada, nós fizemos alguns reparos pontuais e depois foi incendiada novamente. E aí completamente inviabilizada a sua utilização. Vale marcar aqui que até hoje, lamentavelmente também, os responsáveis pelo incêndio não foram identificados. E aí a Secretaria Municipal de Agricultura conseguiu fazer a destinação de madeira, também destinado pelo IBAMA, encaminhou essa madeira para a localidade, nós encaminhamos o maquinário, os operadores do maquinário, combustível, todas as condições de operação, e isso foi, além, por exemplo, de pregos, e isso foi feito um trabalho de articulação com empresários locais, com a comunidade local, sob a articulação também do administrador distrital, que vale mencionar, o senhor Mário, e dali com todo esse engajamento dos vários órgãos, nós conseguimos com que a população fizesse de forma muito heróica. A população merece esse reconhecimento e todo esse elogio. Conseguiu-se fazer a reconstrução dessa ponte. E isso é um exemplo assim, de uma parceria muito interessante, né? Que às vezes não é pouco, né? A prefeitura deu tudo que podia dar também, não tinha mais o que pudesse dar, infelizmente. Os recursos públicos são escassos também, mas a prefeitura deu tudo que podia dar, a população entrou com o apoio, com a coordenação local e conseguiu-se fazer, né, com bastante brevidade, a reconstrução total dessa ponte. Então, esse trabalho foi feito em parceria com o poder público e a população local, além de Isso. empresários, né? E vale dizer que essa é uma localidade que há tempo se fala que a Assembleia Legislativa vai propor a estadualização junto com o governo do estado. Essa estadualização da via ainda não aconteceu, então é ainda um encargo que a prefeitura tem tentado atender da melhor maneira possível. E apesar desses desafios do período de chuva, das estradas, conta um pouco pra gente sobre a expectativa do trabalho nesses próximos meses. Larissa, a expectativa é exatamente essa, é a gente conseguir fazer novos planejamentos e a gente tem tentado apresentar calendários para que a população saiba exatamente, olha, tal período vai ser feito esse e esse local, tal período esse e esse local. E tentado cumprir ao máximo esse cronograma, o que às vezes, infelizmente, o cronograma, como se fala popularmente, fura, né? Maquinário quebra, operador fica doente, até que você remaneja outro e vai, até que uma máquina é consertada, você tenta deslocar outra. Então essas coisas têm acontecido com muita frequência, infelizmente, né? Não é um maquinário, é preciso reconhecer um maquinário tão moderno, tão novo, né? O poder público ainda precisa de uma melhor capacidade de dotação orçamentária para que apresente resposta para isso, que a gente possa adquirir novas máquinas, que a gente possa contratar mais empresas, né? Talvez até uma contratação experimental dividida por lotes, por macro-região do município, para conseguir atender tudo isso. Mas é um pouco, esse a nossa ideia, é fazer um planejamento e fazer cumprir esse planejamento para os próximos 3, 4 meses. Para que o agricultor possa ver aí a Semagric atuando em cada região do nosso município, né? E como é que está essa questão da aproximação da secretaria, desse trabalho realizado por vocês na secretaria, essa aproximação com o agricultor, o pecuarista e todo mundo que trabalha na zona rural do nosso município? Larissa, hoje, né, desde que eu assumi, nós instituímos uma questão de um calendário que é toda terça e quinta-feira são dias reservados para os atendimentos. Então, tentando conferir até dignidade para aquele trabalhador, para a trabalhadora rural, para algum dirigente de uma associação, um dirigente de algum sindicato, que às vezes se deslocava, chegava lá na secretaria, não podia ser atendido, o secretário estava em alguma outra atividade, estava em uma outra localidade, em algum distrito, vistoriando uma obra, fazendo alguma entrega. Então, hoje nós temos atendimento com hora marcada, os horários, agora passado um período maior, né, que
que tinha muita demanda represada, os atendimentos têm sido cumpridos, as pessoas são muito bem recebidas, né, como elas têm elogiado, e isso nos enche de satisfação mesmo, né? São atendidas no dia, na hora certa, saem com algum encaminhamento. Pode ser, inclusive, um encaminhamento não tão agradável, né, de ouvir, não, ó, infelizmente a sua linha não está no planejamento dos próximos 30, 60 dias. Né? Mas também é preciso ter honestidade nesse diálogo, ter franqueza. Ao invés de ficar enrolando, falando, né, ah, não, quem sabe, talvez, não, eu vou tentar colocar aqui, né, se der. Não, a gente está falando a verdade. Não, não está. Ou sim está, é tal dia, pode voltar aqui e confirmar que foi ou não atendido. E foi, a gente tem começado, né, graças a Deus, a receber esses retornos positivos, falando, ó, obrigado, deu certo, tá melhor. Isso, assim, tem nos deixado muito, muito satisfeitos. Que mostra que esse trabalho tão intenso, tão árduo, tem produzido resultados em um curto tempo. Agora, como eu falava, lamentavelmente mesmo, né, a nossa dimensão territorial é enorme. Em muitos casos, nós temos um desordenamento territorial, né, várias pequenas comunidades em várias localidades, e que isso torna difícil também de se atender tudo ao mesmo tempo. Já já nós vamos falar um pouco sobre esse crescimento que tem acontecido aqui em Porto Velho, na zona rural, na questão da agricultura familiar, da pecuária. Agora nós vamos falar um recadinho para você que está tentando se especializar para entrar no mercado de trabalho. Vamos falar de IPOG. Bora lá investir no seu futuro. Terminou a graduação, mas e após? Está na hora de fazer aqui no IPOG, Instituto de Pós-Graduação. Eduardo, são 20 anos de mercado. São mais de 20 anos de mercado, uma empresa devidamente consolidada, né? Nós trabalhamos duro para isso. São mais de 150 mil especialistas em todo o país. Aqui em Rondônia há quase 10 anos, oferecendo mais de 60 cursos de especializações e cursos de curta duração dentro da área da engenharia, arquitetura, saúde, meio ambiente, direito, contabilidade e psicologia. E nesses cursos de curta duração nem precisa ter graduação para fazer, tá bom? Facilidade no pagamento tem? Tem sim, com certeza. São mais de 18 parcelas para você conseguir adequar aí ao seu financeiro, além de, claro, nós trabalharmos com uma consultoria de carreira personalizada, para identificar as melhores necessidades dos alunos e indicar aquele curso que vai dar aquele impulso na carreira. Dá até para acessar o site agora e já fazer a pré-inscrição ipog.edu.br ou manter um contato com o Eduardo e com a equipe aqui do IPOG de Porto Velho no 3025-8333 pelo WhatsApp. IPOG, Instituto de Pós-Graduação, seu sucesso é a nossa assinatura. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo com Vinícius Miguel, ele que está como secretário municipal de Agricultura, contando um pouco para a gente sobre o trabalho realizado pela secretaria. Vamos falar então sobre uma oficina que eles realizaram na própria secretaria, levando então a qualificação para os funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura. Fala um pouco para a gente como funcionou essa oficina, Vinícius. Larissa, eu vou aproveitar, deixa, né? A gente estava conversando aqui no off, aproveitar, deixa para falar de outras tantas, dessa também. Mas assim, nós instituímos uma política permanente e continuada de capacitação dentro da secretaria. Com o apoio, por exemplo, da Procuradoria-Geral do município, foram procuradores e técnicos da PGM para dentro da Semagric por 3 dias seguidos, falando sobre ética, sobre deveres funcionais, sobre processo administrativo, fazendo todo um processo pedagógico, instrucional com os nossos colaboradores e com a nossa equipe. Em paralelo, também a gente estabeleceu uma série de diálogos. Hoje mesmo, uma parte da nossa equipe foi para, acredito que 4 pessoas, foram para a Semfase. Eu acho que o treinamento ficou para a semana que vem, a Secretaria Municipal de Fazenda, para aprender a operar melhor alguns sistemas. Nós já tivemos esses diálogos e formações bilaterais com o CGM, com a Secretaria de Gastos Públicos, a SGP. Então, nós estamos buscando capacitar permanentemente a nossa equipe. Às vezes a pessoa, né, no caso da administração pública, passa por muitas mudanças em pessoas em cargos de gerência, de diretoria, como mudou o próprio secretariado, né, vira e mexe, acontecem essas mudanças pontuais, esses ajustes na gestão. Então, a nossa ideia é pensar que a capacitação vai ficar, seja lá quem estiver no momento executando a função, que ela tenha as melhores condições para isso. Hoje, essa oficina, esse seminário foi realizado pela manhã no Teatro Banzeiros. Nós juntamos, sim, foi um processo talvez inédito,
toda a alta gestão da secretaria, todos os diretores, todos os gerentes, e tivemos um diálogo, né, com uma duração de 2h30 sobre comunicação, sobre como que isso afeta a transparência, como se comunicar com a imprensa, como se comunicar com o público-alvo, sobretudo a comunicação interna, né, as dificuldades de um déficit informacional, né, de um setor não prestar informação para o outro, quais as consequências disso, e assim, o próprio momento de diálogo interno acaba facilitando algumas coisas, né, aparar algumas arestas, às vezes, alinhavar alguns pontos que talvez não estejam tão alinhados, tão corretos. Então é parte de tudo isso, como eu falei, de uma grande política de formação da nossa equipe. Nós vamos participar na semana que vem, salvo engano, dia 13, no sábado, de um dia de campo, junto com uma instituição de ensino privado. Então parte da nossa equipe vai participar desse seminário. Nós participamos e colaboramos com outro seminário virtual voltado para os produtores também. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem feito nesse campo, de formar a nossa equipe, de estabelecer diálogo com as instituições de ensino, de estabelecer diálogo com as associações, de estabelecer diálogo com as comunidades, mas sobretudo de pensar como que nós capacitamos mais. Não é possível contratar mais gente, né, para a secretaria. Não é possível terceirizar algum serviço nesse período. Primeiro, porque você teria que ter orçamento. Segundo, você teria que licitar uma empresa para fazer isso. Então, a única solução que a gente pode dar é fazer mais com o que a gente já tem. E esse fazer mais é com melhoria, com aperfeiçoamento, com treinamento. Inclusive, lembrei também, a própria SEMAD, né, tem contribuído enormemente com a gente, ofertou o treinamento e a capacitação para o pessoal da nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que agora já está estruturada. Amanhã cedo é a primeira reunião, depois de um lapso, né, que ficou descontinuada a sua formação. O nosso objetivo é que, além da retomada dessas reuniões de um caráter mensal, que se iniciem os diálogos de prevenção a acidentes, de diálogos de segurança dentro da secretaria com urgência, afinal se operam muitas máquinas que pode ter acidentes. Então, pensando sempre na saúde do trabalhador também, dos nossos colaboradores como um todo.